Quinta, 5 de junho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. O juízo pré-advento. A descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. Ouça Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a seção do tribunal, e foram abertos os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas, depois, será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Pergunta 6. Qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano da salvação? A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas as criaturas têm perguntas, inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 dos anjos sendo expulsos do céu. E agora, Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo do juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe dera uma reputação tal que o clamor contra ela era grande. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas antes de sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Entretanto, quem aparece em meio ao juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Jesus Cristo. A presença dele é a única razão pela qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo. É somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo. Imagine ser julgado e ter todos os seus segredos expostos diante de nosso Deus Santo. Qual é a sua única esperança no momento do juízo?